Notícia do nosso coletivo que se chama MP Transforma, feito de promotores e procuradores da República interessados em democracia, em transformação. A senadora, inclusive, não sei se ela se lembra disso, ela ofereceu o Senado para o lançamento do MP Transforma, e nós não aceitamos porque a vigilância do CNMP é muito rigorosa, e estávamos todos respondendo a PAs, processos administrativos, porque fomos a um ato segurando uma faixa dizendo impeachment é golpe. Então, só para expressar a minha alegria de estar no Senado, falando de um tema tão caro à minha pessoa, não só à minha instituição, não só ao meu coletivo, mas a mim. Então, quando me deram o tema, o primeiro sentimento foi de perplexidade. Como eu vou falar de acesso à justiça e juiz imparcial? Eu escrevi uma tese sobre acesso à justiça, onde eu defendo o que eu chamo de justiça do cuidado como uma justiça feminina, em contraposição à justiça dos direitos, que eu chamo de justiça patriarcal. E a primeira coisa que eu faço no meu primeiro capítulo é defender a falência do sistema posto. O professor Marcelo disse que não interessa, não dá para falar de acesso à justiça quando não temos justiça social, quando as diferenças, as disparidades sociais são muito intensas. O doutor Casara chama a atenção, muito propriamente, da diferença entre neutralidade e parcialidade. A neutralidade é uma quimera, mas, no estado de exceção que vivemos hoje, um quadro paranoico e psicótico como esse, delineado pelo doutor Casara muito bem, inclusive, resta normal. Dilma não pôde ter Lula como ministro, mas o sedizente presidente pode transformar uma secretaria em ministério para proteger um dos seus. Isso é justiça? Ou é uma certeza delirante que tenta sempre provar uma hipótese? Na minha tese, eu defendo que o sistema como é posto, ele é delirante. Que o juiz imparcial jamais poderá se abster das representações subjetivas que informam a sua posição dentro do processo. Ele precisa, ele promotor e ele juiz, dentro do processo, fazer um exercício diário de meditação, de silenciar a sua mente, para poder ter um processo de escuta realmente afastado, imparcial do que está acontecendo. Na minha tese, eu sugiro que o ensino jurídico deveria começar ensinando meditação. Sim, doutor. Vamos meditar para que, quando colocamos as nossas togas, nós deixemos para trás os nossos preconceitos e atentemos para a lei. Nós estamos sob a égide de uma Constituição contra-hegemônica. É preciso que se diga isso. Essa Constituição é avançadíssima. Eu tenho orgulho. A minha turma é de 1989. Eu fui sabatinada, minha prova oral, ainda na vigência... Não, a prova escrita foi na vigência do regime constitucional anterior, mas a oral já foi na vigência da Constituição de 88. Tive muita alegria em ser sabatinada, primeiramente em direito constitucional, acho que alguns dos senhores não vão gostar do que eu vou dizer, e defender o Ministério Público como um quarto poder. O quarto poder que traduz para o juiz o sentimento de justiça do injustiçado, de acordo com o sistema jurídico. O juiz é inerte, ele não pode andar.
Ele não pode conversar com o injustiçado. Mas o Ministério Público é o juiz que anda, que suja o sapato. E precisa conversar com o injustiçado para saber qual é o sentido de justiça que ele tem. Só ele sabe. Eu não sofri aquela injustiça. Aí eu olho para o sistema posto, adequo e mostro para o juiz. E promovo o que eu acho que é necessário para se restabelecer o sentido do justo do injustiçado. Por isso eu sou promotora de justiça. O juiz é juiz de direito. Eu sou promotora de justiça. Não chamo... Escrevi um artigo muito pouco divulgado, graças a Deus, porque senão vou responder a outro processo no CNMP, sobre as blindagens e as criminalizações que o sistema de justiça paulista faz. Eu chamo de sistema de injustiça. Quando você blinda os amigos e criminaliza os inimigos, persegue os inimigos, é o que você está fazendo. Tudo que ele fizer está errado. Eu dou um jeito. Eugênio Aragão começa um texto dizendo em alemão, o professor conhece, porque morou na Alemanha, um dito popular que diz: quando não cabe, a gente faz caber. É a verdade delirante. Não é crime. Mas eu vou escrever 232 páginas de uma sentença anunciada para criminalizar o meu inimigo. Isso é justiça? Sequer é dicção do direito. Eu condeno o sistema de injustiça a ser chamado de sistema de dicção do direito. Se esse sistema se constrangesse a dizer o direito, nós já estaríamos salvos. Sim ou não? Da verdade delirante. Não é? Meditação. Vamos meditar. Deixa eu ler para vocês. A primeira página da minha tese começa com uma citação. Vocês já ouviram falar de Murdoch? Murdoch é uma escritora irlandesa que casou-se com um inglês, morava na Inglaterra, professora de Oxford. Ela escrevia romances, novels, e ela sempre defende uma tese. Então, dois personagens. O Júlio é um cara cínico e o Rupert é um cara que confia. O filho dele está sendo submetido a um conselho escolar e vai ser expulso da escola. O Júlio chega para ele e diz: olha, escuta aí, cara, não existe o juiz perfeitamente justo. Porque se ele existisse, eu cairia de joelhos e beijaria os pés deste juiz e aceitaria qualquer punição que ele me desse. Mas essas palavras são apenas palavras e sentimentos. Não existe um tal ser e não existe um conceito, porque se existisse, ele seria só vazio e sem sentido. Eu digo a você que um juiz perfeitamente justo é apenas uma ilusão. Mas o Rupert tem um filho submetido a um conselho escolar, então ele diz: eu não acredito em juiz, mas eu acredito na justiça. Isso está na primeira página do meu primeiro capítulo, onde eu tento desmontar o que a gente poderia chamar de justiça algorítmica. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de regras lógicas que o programador organiza e aplica põe no computador, joga as informações no computador e o computador tem que fazer algumas tarefas. Os senhores concordam comigo que parece com o programador é o legislador, que monta o algoritmo, dá para o juiz, e o juiz, se fosse um computador, sempre na presença dos mesmos elementos, ele daria o mesmo resultado. Queremos uma justiça de computadores? Não queremos.
Queremos um sistema de dicção de direito humano, capaz de perceber diferenças. Nesse sentido, uma justiça baseada em algoritmo, na aplicação da lei, cega, não tem lá a estátua com a venda. Sabemos que é um teatro, não existe ninguém de venda. O julgador não meditou suficientemente para vestir a toga e não sofrer do mal psiquiátrico apontado pelo Dr. Casara. A Lava Jato foi julgada recentemente num tribunal popular e o Cacai foi muito feliz em sugerir que a Lava Jato seja submetida a medida de segurança. O que é medida de segurança? É quando a pessoa sofre de um transtorno psiquiátrico, né? Juiz criminal. A gente não aplica pena, a gente aplica medida de segurança. Coloca o cara no hospício, o cara é doido. Vou colocar a Lava Jato no hospício. A Lava Jato precisa aprender a respeitar a Constituição, a respeitar a lei. O meu coletivo traz 2 propostas legislativas. Alteração dos artigos 252 a 256 do CPP, especificamente o 254, e do CPC, 144 a 148, para alargar a previsão de impedimento do juiz. Impedimento e suspeição são coisas diferentes do juiz imparcial. Suspeição é foro íntimo, não tem muito o que fazer. Mas, objetivamente, se o juiz é fotografado conversando no ouvido do opositor político do seu réu. Se o juiz vai aos jornais, como o presidente do TRF4 o fez, e faz apreciação de valor da sentença que ele vai julgar, diz que a sentença do Moro é irrepreensível. Ele já é suspeito. Fora dos autos, ele já diz o que ele acha da sentença. Que é isso? Está delirando. Interna o cara. Mas não é ele que responde a processo no CNJ. Não é ele que responde processo do Dallagnol no CNMP. A ampliação seria para, talvez, prever uma exceção de parcialidade que poderia usar a teoria da aparência. O juiz não deve apenas ser imparcial, ele deve parecer imparcial. Então, ele não pode jantar como o Gilmar Mendes, almoçar, antes daquela sentença que determinou, que condenou a indicação de Lula à Casa Civil, com o pessoal do PSDB. Não pode. Ele pode dar conselhos para Eduardo Cunha fugir. Pode. Ele é juiz. Teoria da aparência foi adotada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. E eu tenho um julgamento aqui da Corte Constitucional Espanhola que adota e retira o juiz, julga o juiz suspeito, porque ele não parece imparcial. Essa é a primeira ideia que o meu coletivo traz para emendar a lei, para tentar... Sim, já estou acabando. A segunda eu defendo, o meu coletivo não gosta disso, mas eu vou defender aqui. Eu defendo que os conselhos superiores de todos os ministérios públicos estaduais, o Conselho Nacional do MP e o Conselho Nacional de Justiça, precisam de ter 80% de participação popular, voto popular. Porque o que adianta recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mostrar que Lula e outros têm os seus direitos humanos infringidos quando não são julgados por juiz imparcial, e multar o Estado brasileiro. Muda alguma coisa no processo? Não. É só um vexame que ninguém deles
dos indesejáveis, estou ligando, nem aí. Mas se eu levo ao CNJ com representação popular, tipo conselho tutelar, a pessoa faria uma prova para mostrar alguma capacidade, né? E nós votaríamos para que essa pessoa trouxesse democracia radical para esses conselhos. Para que nós, promotores e juízes, juízes para a democracia, Ministério Público para a transformação, não ficássemos somente nas mãos de quem vai nos condenar. Para que a transparência do sistema de injustiça e do sistema do Ministério Público fosse garantida. Como que o Ministério Público gasta o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Ministério Público Paulista, com o governador de estado. O PSDB tem mais de 14 anos, eu acho, né? Que não troca. Que o PSDB... 20. E sempre sai do Ministério Público o secretário de Justiça. Então, a porta de entrada e saída da cadeia já está delineado. Preto e pobre, preso. A juíza respondeu lá no CNJ por conta de ter liberado alguns presos que estavam evidentemente em excesso de cumprimento de sentença. Então, eu gostaria de agradecer. A minha tese é fácil de encontrar. É uma tese que vai contra o sistema posto e sugere a criação de uma justiça feminina, senadora, que entenda o que é empatia e que medite para não impor ao outro aquilo que eu acho que é justo. O que eu acho serve para a minha vida, mas para a vida da senhora, para a sua vida, é outra coisa. Obrigada.